Boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Apesar do Brasil já ter se recusado a aderir ao pacto proposto pelos Estados Unidos a cerca de 50 países para a criação de uma reserva de mercado de terras raras destinada exclusivamente ao mercado norte-americano e, com isso, bloquear a participação chinesa na exploração e beneficiamento desses minérios, Washington não desiste em suas práticas neocoloniais. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília está convocando à revelia do governo brasileiro mineradoras com atuação no país para um seminário no mês de março, em São Paulo, sobre a exploração de terras raras. Enquanto isso, a Casa Branca anuncia o investimento de $500 milhão na empresa Serra Verde, uma mineradora anglo-americana que, desde 2024, já vem explorando terras raras no norte de Goiás. Essas movimentações de Donald Trump em solo brasileiro, apoiado por governadores de oposição como Ronaldo Caiado, em Goiás, e Romeu Zema, em Minas Gerais, foram denunciadas durante um debate promovido recentemente pelo Clube de Engenharia no Rio de Janeiro, com a participação de geólogos, técnicos e especialistas no assunto. Eles apontaram também a falta de investimentos do governo brasileiro, não só para a lavra, mas principalmente para o beneficiamento das terras raras. Segundo o secretário-geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, uma parceria entre Brasil e Índia pode ser firmada na semana que vem, durante visita do presidente Lula a Nova Delhi. Mas a firmeza de Lula na defesa da soberania e dos interesses brasileiros será posta à prova em março, no anunciado encontro do presidente do Brasil com Donald Trump em Washington. Trump planeja jogar pesado com Lula para abocanhar as terras raras brasileiras. Este é o tema principal do programa No Fio da História, com comentários de Brizola Neto. Ainda nesta edição, No Fio da História focaliza a proposta de parceria do Instituto Pushkin de Moscou com a Rádio Toda Palavra para a transmissão de um programa destinado ao ensino da língua russa, paralelamente à implantação de cursos do idioma na Universidade Federal Fluminense e na comunidade do Morro do Estado, no centro de Niterói. Ao final do programa, o coordenador do Centro de Memória Trabalhista, Henrique Mathiesen, parceiro no desenvolvimento de pesquisas históricas para o programa No Fio da História, fala sobre o trabalho desenvolvido para a preservação e divulgação do seu vasto acervo, com registros em vários tipos de mídia da trajetória do mais importante movimento político do Brasil no último século. Não perca! Quando se fala em regime de austeridade, o que quer dizer? Vamos ser o que nós somos. Vamos ser realmente o que nós somos. Desde a administração pública à vida privada, as atividades privadas. País pobre. Sim, senhor. Um país que defenda o seu patrimônio. Um país que defenda os frutos do trabalho do seu povo. Um país que oriente o seu desenvolvimento para a sua gente, para o seu povo. E não o que está aí. Nós estamos sendo colonizados, nós somos uma próspera colônia, quando nos apresentam como a 8ª economia do mundo. Mais uma vez, comigo aqui, Brizola Neto, nosso analista político. Brizola, bem-vindo ao programa, novamente. E eu já quero que você faça uma consideração, uma análise sobre essa questão toda envolvendo as terras raras do Brasil, essa pressão, essa investida
dos Estados Unidos sobre mais um patrimônio da nossa riqueza, do patrimônio do povo brasileiro, que se vê ameaçado, né? Tivemos aí a informação de que o governo norte-americano já está investindo em mineração aqui no Brasil, comprando participação na mineradora Serra Verde, investiu mais de R$500 bilhão nessa transação, e a Embaixada Americana, completamente à revelia do governo brasileiro, convoca um seminário com mineradores para o mês de março. Bom, claramente é o Donald Trump querendo atropelar o governo Lula e o governo brasileiro, né? Eu sei que você acompanhou também um recente seminário do Clube de Engenharia, onde esse assunto foi detalhadamente debatido e discutido, né? Por geólogos, por técnicos que acompanham essa questão das terras raras no Brasil. Qual a análise que você faz sobre essa situação hoje? Olha, o primeiro ponto é que o Brasil é um país muito importante nesse mercado de produção de terras raras, né? O Brasil tem a segunda maior reserva comprovada desses minerais estratégicos, né? E o que fica muito claro é que, mais uma vez, né, os Estados Unidos tenta criar aí uma relação de dependência, uma relação colonial com a produção desses minerais, né, quando, na verdade, a intenção dele como sempre foi a intenção americana ao longo da história, é de buscar extrair esses minerais aqui no Brasil sem nenhum compromisso de desenvolvimento de cadeias produtivas, de agregação de valor nesses processamentos, né? E simplesmente extrair esses minerais, levar para suas plantas que estão começando a ser produzidas nos Estados Unidos, né? Para fazer o processamento desses minerais lá nos Estados Unidos e não no Brasil. E isso tem uma implicação muito grave, né? Porque vai se fazer uma produção, na verdade, vai se extrair esses minerais estratégicos, né, para a produção aí da indústria de alta tecnologia, para a produção de ímãs, para a produção de catalisadores, né? E o Brasil vai ficar com muito pouco dessa produção. Essa que é a realidade. A gente acompanhou um seminário recente, né? Aliás, um excelente seminário produzido pelo Clube de Engenharia, pelo presidente Clóvis Bogossian, né? Aonde nesse seminário se descreveu com muita precisão, com muito estudo, né? Com um diagnóstico muito preciso, né? O que existe realmente de terras raras no Brasil, né? O que existe de projetos de terras raras sendo desenvolvidos no Brasil, né? E qual é o estágio desses processos. A grande realidade, Artal, é que o Brasil ele tem toda a possibilidade, né, de entrar como protagonista nesse mercado, né? Nós temos reservas vastas desses minerais estratégicos, nós dominamos, né? Por incrível que pareça, a gente, apesar de ter um processo de investimento em pesquisa, em desenvolvimento muito tímido, né, com muito pouco recurso, o Brasil, pela sua capacidade, pela capacidade dos seus profissionais, dos seus geólogos, né, dos seus técnicos, dos seus químicos, ele produz, ele consegue desenvolver ele domina todo o processo de transformação desses minerais, né? É importante a gente entender que essa é uma cadeia produtiva muito complexa, que tem diversas fases para o beneficiamento desses minérios, que vai da extração, que vai da concentração desses minerais, depois um processo de purificação, depois você tem um processo de produção de ligas de metais para aplicação desses minerais, e por fim você tem todo um processo de transformação, né, desses minerais nos produtos finais, de ímãs, de catalisadores, né? Os ímãs são as principais aplicações desses minerais raros, e os catalisadores também. No caso do Brasil, você vê a questão dos catalisadores é fundamental para a indústria petroquímica, né? É fundamental para o refino,
né? Então, a Petrobras ela depende muito da importação de determinados catalisadores produzidos por esses minerais raros. E o Brasil, que tem as reservas, tem o conhecimento técnico para produzir, o que esse seminário revelou é que os projetos existentes no Brasil, né, eles têm praticamente nenhum compromisso com o desenvolvimento de cadeias produtivas. Na verdade, o que a gente tem hoje é a reprodução, né, desse sistema de produção de matérias-primas para exportação, para que eles sejam beneficiados lá fora. E o Brasil tem uma grande oportunidade, né, de entrar nesse processo, nesse mercado, né, não como simplesmente um coadjuvante que exporta matérias-primas para depois importar esses produtos industrializados, né, com grande prejuízo, né, porque exporta a preços muito baixos esses minerais, quando eles são simplesmente limitados à fase de exploração, e depois vai importar por um alto valor, né, os produtos finais. Então, assim, há uma chance do Brasil desenvolver uma cadeia produtiva, nós temos reservas, nós temos o conhecimento técnico para fazer todas as fases, é um processo muito complexo, mas o Brasil domina todas as fases da produção do refino e da transformação desses minerais raros em produtos finais, mas infelizmente falta orçamento, falta investimento em pesquisa, falta inclusive formação, né, de profissionais capacitados, tanto de geólogos para examinar todas as potencialidades que as reservas existentes no Brasil podem ter, como também na formação de profissionais para desenvolver toda essa cadeia produtiva. Mas o fato é que você tem laboratórios, principalmente nas universidades federais, que dominam esse processo, mas infelizmente não há investimento no Brasil desenvolver toda essa cadeia produtiva. E o que a gente vê, né, nessa ação americana, né, é mais uma vez, passando por cima, inclusive, do governo brasileiro. Aliás, o presidente Lula tem se manifestado, né, de uma maneira dizendo que o Brasil precisa desenvolver essa cadeia produtiva e não simplesmente ser um exportador de matéria-prima, mas o que fica claro é que a intenção americana não é essa. A intenção americana é, mais uma vez, saquear a nossa riqueza natural, né, para transformar lá, agregar valor lá e produzir riqueza nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, pelo raio-x traçado, né, nessa mesa redonda, nesse debate lá no Clube de Engenharia, fica muito claro que a situação de hoje no Brasil em relação à exploração e ao processamento das riquezas minerais, né, ela está muito aquém do que acontecia nos anos 30 e 40, quando o presidente Getúlio Vargas colocou o país na vanguarda da exploração de minérios, primeiro garantindo, né, o patrimônio brasileiro ao declarar o subsolo como patrimônio do governo, da União, do povo brasileiro, e depois criando as condições para a exploração e beneficiamento desses recursos através da criação da Vale do Rio Doce, logo em seguida da CSN. Eu queria que você analisasse um pouco esse retrocesso que nós sofremos aqui no Brasil com a privatização da Vale, enfim, com toda essa investida que, ao longo de todos esses anos, sempre foi feito contra os avanços e as conquistas do povo brasileiro, principalmente nos governos trabalhistas. Tal, assim, o que espanta das informações que vêm desse seminário do Clube de Engenharia, né, ele apresenta ali os 6 principais projetos de produção e desenvolvimento e processamento de terras raras no Brasil. Nenhum é brasileiro. Na verdade, tem um que é brasileiro, mas que foi abandonado, né, que era pela CBMN, né, essa empresa que produz há muitos anos nióbio ali nas minas de Araxá, chegou a desenvolver uma planta semi-industrial,
que chegou a produzir praticamente a última etapa ali do processamento desses minerais, que era a produção de ligas metálicas de terras raras, mas esse projeto foi abandonado por falta de viabilidade econômica e a CBMN voltou a se dedicar ao seu processo lucrativo, que é a extração e beneficiamento de nióbio. O que espanta é que em nenhum desses projetos aparece a Vale do Rio Doce. Você vê a consequência da gente ter privatizado uma empresa estratégica como a Vale, que é a maior mineradora do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo, e que não tem um único investimento, né, nessa nova etapa, né, de desenvolvimento da mineração, né, que são a produção e o beneficiamento de terras raras. Eu acho que vale muito a gente lembrar, acho que o governo brasileiro precisa se debruçar um pouco na história e lembrar, né, todo o processo de criação da Vale feito pelo presidente Getúlio Vargas. Vale lembrar, né, aí todo o processo liderado pelo presidente Vargas, né, de criação da Vale do Rio Doce. Existia no Brasil uma empresa chamada Itabira Iron, que era de propriedade de um empresário que era inglês, né, era, na verdade, brasileiro, mas inglês, que controlava a produção de minério de ferro nas minas de Minas Gerais. Construiu, inclusive, a estrada de ferro, né, que ligava as minas de Minas Gerais ao Porto de Vitória. E essa empresa ela foi estatizada pelo presidente Vargas. Foi estatizada, tanto a empresa, as minas foram estatizadas quando ele criou a lei de terras, a lei de mineração, que separou a propriedade do solo, do subsolo, garantindo que o subsolo era propriedade da União, ou seja, do povo brasileiro. E quando ele cria essa lei, ele faz a estatização, ainda na década de 30, dessa empresa, Itabira Iron, estatizou inclusive a estrada de ferro, que era, na verdade, uma veia aberta, né, do Brasil para a ação desse mercado, né, saía da mina diretamente para o porto, as jazidas de minério de ferro, com direção à Inglaterra. O presidente Vargas estatizou essa empresa e, a partir da estatização dessa empresa, ele iniciou a criação da Vale do Rio Doce. E essa empresa ela se tornou uma das maiores empresas do Brasil. Até hoje, a Vale ainda é uma das maiores empresas do Brasil, apesar de ter sido privatizado, e desenvolveu não só a produção de minério de ferro e outros minerais importantes na época, como criou todo um sistema de logística, né? Posteriormente, o presidente Vargas, num momento geopolítico muito importante, ali na beira da Segunda Guerra Mundial, ele faz a adesão do Brasil aos aliados, garante o financiamento para a construção da CSN, ou seja, ele coloca o Brasil dentro do mercado siderúrgico, na produção de aço, num momento em que pouquíssimos países tinham siderurgia em escala industrial. Então, eu acho que olhar para a história nesse momento, o governo brasileiro olhar para a história, olhar o que em relação ao minério de ferro e a produção de uma cadeia, a construção de uma cadeia produtiva, né, que produzia aço no Brasil, é importante para o que está vivendo o governo nessa negociação com os Estados Unidos. A gente sabe que tem uma reunião marcada, né, do Lula com o Trump nos Estados Unidos, agora para o mês de março, aonde o tema principal a ser colocado pelos americanos na mesa é a produção de terras raras. E eles já estão fazendo uma pressão enorme, negociando diretamente com governadores, a revelia do governo federal, né, negociando com o Caiado, negociando com o Zema. Agora anunciaram esse investimento milionário, com quase 500 milhões de dólares a serem investidos. Só para a gente ter uma ideia, é mais do que todo o investimento que já foi feito no Brasil no desenvolvimento de plantas de produção de terras raras. E não há nenhum compromisso no desenvolvimento de uma cadeia produtiva. Esse projeto dessa empresa Serra Verde, que é uma empresa inglesa também,
esse projeto não tem nenhuma previsão de beneficiamento do Brasil desses minerais estratégicos. Todo o projeto é o desenvolvimento simplesmente de exploração, né, de retirada desses minerais das nossas jazidas, e nem as primeiras fases do beneficiamento desse mineral estão previstas nesse projeto no Brasil. Ou seja, é abrir uma veia, né, de exploração e de saque da nossa riqueza natural. Então, olhar para a história nesse momento, Hertal, né, olhar para o que fez o presidente Vargas, é uma oportunidade do Brasil e do Lula irem para essa reunião com o Trump, né? E assim, eu acho que a gente não deve demonizar o investimento privado, nem mesmo o investimento estrangeiro, mas se esse investimento estrangeiro não for feito, não for negociado diante de um objetivo claro brasileiro de desenvolver uma cadeia produtiva, a gente vai se consolidar como um mero exportador de matéria-prima. Bom, nós tivemos assim alguns probleminhas técnicos durante as análises aqui, porque nós estamos falando online, à distância, e então algumas falhas de internet. Mas eu acho que foi uma boa análise, um bom debate aí, um debate necessário, né, Brizola, em relação àquilo que o Brasil precisa fazer para voltar a ser um país que garanta a sua soberania, que garanta as condições do seu desenvolvimento autônomo, né? Que era a linha dorsal, é a linha dorsal da proposta trabalhista, né? De desenvolvimento nacional, né? O jornal e a rádio Toda Palavra receberam, na semana passada, em sua sede em Niterói, a visita do chefe do Departamento de Cooperação Internacional do Instituto Pushkin, Daniel Sim. Ele fez parte da delegação de alto nível que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou ao Brasil na primeira semana de fevereiro, chefiada pelo primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, número 2 do governo, que veio acompanhado por 8 ministros, 3 vice-ministros e vários funcionários de alto escalão. Daniel Sim procurou a direção da Rádio Toda Palavra, que já transmite com exclusividade no Brasil um programa de música russa erudita, Os Sons da Rússia, em parceria com a Rádio Orfeus de Moscou, para propor a criação de um novo programa, este destinado ao ensino da língua russa pelo rádio, a exemplo de um projeto similar já desenvolvido em Cuba pelo Instituto Pushkin, a mais importante instituição para o ensino do idioma russo no mundo. Por intermédio do Toda Palavra, Daniel Sim estendeu sua visita a Niterói para se reunir com representantes da Universidade Federal Fluminense e da comunidade do Morro do Estado. O objetivo apresentado pelo enviado do Instituto Pushkin é o estabelecimento de cursos de russo, tanto em nível acadêmico quanto comunitário. Ele foi recebido na UF pelo coordenador do NUBRICS, o Núcleo de Estudos BRICS, professor Eduardo Gomes, e no Morro do Estado por Daniel Valente e Márcia Basílio, da ONG Besva, e pelo representante da Associação de Moradores, Nilton Martins. Assista a seguir a entrevista ao vivo concedida por Daniel Sim em sua visita aos estúdios da Rádio Toda Palavra, com tradução de Pavel Graz. Boa tarde, eu sou Luiz Augusto Hertal e esta é uma edição extraordinária do jornal Toda Palavra. São 17 horas e 19 minutos
E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Toda Palavra o diretor de Relações Internacionais do Instituto Pushkin, Daniel Sim, a quem damos as boas-vindas aqui aos estúdios da Rádio Toda Palavra. Ele é acompanhado do senhor Pavel Graz, presidente da Associação Pushkin também, e o Daniel se encontra no Brasil com uma delegação da Rússia, e ele veio tratar aqui de uma coisa super importante, por isso mesmo nós interrompemos a nossa programação normal para fazer essa entrevista, para que ele possa falar para o público brasileiro, de Niterói, de todo o Brasil, sobre o trabalho do Instituto Pushkin e os projetos que ele traz aqui para o Brasil. Boa tarde, Daniel. Добрый вечер, Даниэл. Добрый вечер. Даниэл, расскажи нам, пожалуйста, что у тебя за деятельность, кого именно ты представляешь, в чем заключается твоя работа сейчас здесь, в Бразилии? Меня зовут Даниил Сим, я являюсь руководителем управления международного сотрудничества Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. И моя задача в Бразилии, самая основная задача, тот род деятельности, который мы осуществляем, это продвижение русского языка в Бразилии и обучение русскому языку бразильских граждан. Olá a todos, meu nome é Daniel Sim, eu represento aqui o Departamento de Assuntos Internacionais do Instituto Estatal Internacional Alexander Sergeyevich Pushkin, que é um instituto acadêmico da Rússia, de ensino do idioma russo para estrangeiros. Conhecido também como Instituto Pushkin. Sim, em outras palavras, mais curto, né? Instituto Pushkin. A minha tarefa, a minha missão aqui no Brasil é poder promover o idioma russo no Brasil e tentar demonstrar quais são as vantagens do estudo do idioma russo e tentar desenvolver novos projetos de parceria. Sim. Nós sabemos, inclusive acompanhamos, né, a equipe da Rádio do Jornal Toda Palavra, durante a visita aqui em Niterói, à Universidade Federal Fluminense. O Daniel foi recebido pelo coordenador do NUBRICS, que é o Núcleo de Estudos BRICS da UF, professor Eduardo Gomes, que é o primeiro think tank brasileiro focado em BRICS, né? E acompanhamos a proposta que o Daniel levou para fazer parcerias com a UF, assim como também apresentou essa proposta na UFRJ, né? Para a implantação de cursos de idioma russo, né? Aqui através da UFRJ, através da UF, mas também beneficiando a comunidade aqui do Morro do Estado. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto de curso de idiomas russos aqui que o Instituto Pushkin está trazendo aqui para o Brasil. Даниил, мы, кстати, недавно были с тобой в университете Флуминенсе, где поговорили с профессором Эдуардом Гомес, основателем Центра изучения БРИКС, кстати, самый первый think tank здесь, да, это такой центр мыслящий БРИКС в Бразилии. И в это время ты рассказал нам, какие виды взаимоотношения, да, как можно развивать новые проекты. И через, ты говорил сначала про Федеральный университет Рио-де-Жанейро, сейчас возможность про УФ. Расскажи, пожалуйста, нам чуть-чуть подробнее, в чем может заключаться данное мероприятие. Мы предлагаем, как Институт Пушкина и как российская страна в целом, мы предлагаем обучение русскому языку для бразильских граждан. Безусловно, мы видим ключевыми партнерами крупные вузы, крупные университеты региона. В данном случае это УФРЖ и УФИ.
Для нас большая честь и радость, то, что руководство двух вузов так или иначе рассматривают возможность продолжения данного сотрудничества, как это касается УФРЖ, с которым мы в прошлом году реализовали большой проект. А с УФИ мы только начинаем выстраивать эту работу, и я надеюсь и верю в то, что руководство УФИ поддержит наши lучшие начинания, о которых я сейчас расскажу подробнее. Então, nós estamos de fato iniciando tratativas agora com a UF, com a Federal do Rio, com a UFRJ. Já foi iniciado um trabalho desde o ano passado, né, de promoção do idioma russo para os estudantes. Para nós é uma grande honra poder trabalhar com essas duas grandes universidades brasileiras e, de fato, não escondo que esse é o nosso público-alvo, né? Os estudantes de grandes universidades, universidades influentes. Agora estamos iniciando tratativas com a UF, né? Eu espero muito que dê certo e tenha frutos essa parceria. Eu vou falar agora um pouco mais, de forma mais detalhada sobre essa parceria. Do que se trata? Что мы можем предложить университету УФИ и, соответственно, всему сообществу Морду и Стаду, это то, что мы можем направить в университет УФИ преподавателя русского языка, который будет реализовывать и проводить занятия по русскому языку, русской культуре, русской литературе и истории. Tá. No que se consiste, ou no que poderá se consistir tal parceria, tal iniciativa? Nossa ideia é trazer para a UF, assim como foi planejado para a Federal do Rio, trazer para a UF um professor da Rússia de idioma russo. Esse professor poderá iniciar o curso não somente no idioma, mas também explicar e fazer uma espécie de introdução à cultura russa, né, à história russa, algumas tradições da Rússia. И, конечно, мы были бы рады пригласить граждан, непосредственно НИТРО, тех членов сообщества Морду и Стаду, которые живут здесь, принимать участие в этих, возможно, открытых лекциях, посвященных в том числе культуре, опять же, да, литературе и истории. И уже через это, когда ребята, посещающие наши занятия, поймут, что такое Россия, поймут русский дух, менталитет и наше сердце, то тогда, конечно, и русский язык выучить будет намного проще. E será uma grande alegria poder receber, né, nesse nosso curso, nessas nossas aulas, seminários sobre a história da Rússia, a cultura, será uma grande alegria receber também os cidadãos da comunidade do Morro do Estado, né? E talvez até de outros bairros, quem se interessar. Porque são cursos abertos para todos, né? São cursos livres. E, detalhe, de graça, né? De graça. Será possível, aprendendo um pouco mais sobre a alma russa, o coração russo, entendendo como nós pensamos, a nossa mentalidade, se dará mais fácil, se dará de uma forma mais natural o aprendizado do idioma russo. Безусловно, что надо важно это отметить, те активности, те занятия, которые мы будем проводить, они проводятся при поддержке нашего правительства, нашего Министерства науки и высшего образования. То есть надо понимать, что мы решаем задачу важную, необходимую на укрепление связи между Бразилией и Россией в целом. И это большая миссия, большая цель, к которой мы вот идем шаг за шагом. Interessante apontar que esse trabalho nosso, que nós podemos, que é para nós uma missão muito importante, é um trabalho apoiado pelo governo federal da Rússia, né? Que cria essa possibilidade de iniciar ponte bilateral das culturas entre Brasil e Rússia. É uma possibilidade de construir essa ponte entre dois grandes países. E qual seria a possibilidade desses estudantes de russo, de língua russa, poderem um dia se candidatar a uma bolsa de estudos em universidade russa, fazer a sua formação acadêmica на Руси? Какие могут быть перспективы, какие могут быть возможности, какие открываются возможности для этих начинающих учеников когда-нибудь, может быть, поехать в Россию, может быть,
получить там высшее образование. Безусловно, российская сторона предоставляет эту возможность, и, безусловно, когда ребята пройдут курс, например, русского языка, у них будет достаточный уровень для дальнейшего обучения в России, то, конечно, Россия была бы очень счастлива и рада принять их в своих лучших высших учебных заведениях, лучших университетах. Безусловно, есть система отбора, где ребята подают заявки, которые рассматриваются, и потом они либо поддерживаются, либо отклоняются для возможности участия в следующем году. Но так или иначе, какие возможности? Это поступление в ведущие российские вузы по квоте Российской Федерации, правительства Российской Федерации. Соответственно, квота позволяет обучаться бесплатно в России, и это те самые возможности, которые мы даем. De fato, e sem dúvida nenhuma, existe a perspectiva, a possibilidade desses futuros alunos do idioma russo que demonstrarem interesse, de fato, aos melhores estudantes do idioma russo aqui, né, nesses cursos, existe a possibilidade de poderem estudar na Rússia para cursar as melhores faculdades da Rússia, as melhores universidades, ou seja, para conseguir cursar o terceiro grau. A Rússia abrirá suas portas e será uma grande alegria para nós receber esses brasileiros que desejarem estudar na Rússia. Logicamente, naturalmente, existe um sistema de filtro, de filtragem. Isso é importante porque existe um número limitado de cotas que o governo central da Rússia oferece ao Brasil e, baseando-se nesse sistema de cotas, os brasileiros que forem escolhidos poderão estudar na Rússia gratuitamente. E queria saber também de você, Daniel, qual é hoje a importância de aprender o idioma russo nesse momento que vivemos de transformações geopolíticas e do surgimento do mundo multipolar. O que o aprendizado do russo pode trazer, né, de bom, de positivo, né, para os jovens brasileiros se inserirem dentro desse mundo multipolar? В это время, когда мы переживаем геополитическое потрясение, сейчас появляется, да, многополярный мир, насколько важно изучать русский язык, насколько важно обучение русскому языку, что добавляет, может добавить молодому бразильскому студенту, ученику обучение русского языка? Ну, во-первых, русский язык – это язык межкультурной коммуникации. Так как мы работаем в том числе в системе БРИКС, когда Бразилия и Россия находятся в тесном взаимодействии, в том числе включая и бизнес-связи, и академические, безусловно, конечно, русский язык является связующим звеном. Это первое. Em primeiro lugar, o conhecimento do idioma russo possibilitará uma maior interlocução, um maior diálogo intercultural, né? Entre Brasil e Rússia. Brasil e Rússia, países que fazem parte dos BRICS. E agora, nesse momento, nós observamos como o Brasil está próximo da Rússia em vários quesitos, né, em várias questões. Ou seja, em primeiro lugar, é a possibilidade de uma comunicação intercultural. Во-вторых, русский язык – это язык великой русской науки и советской науки. Em segundo lugar, o idioma russo representa o idioma de uma grande cultura, uma grande bagagem de conhecimento acadêmico de um grande país, incluindo a herança que nós temos do período soviético. И в этой связи мы очень были бы рады, если бы ребята из Бразилии получали высшее образование в России не только для того, чтобы остаться в России и развивать наше сотрудничество, проживая в России или переехав в Россию. Безусловно, мы в первую очередь были бы рады, что Россия стала таким обучающим центром, который потом отпускает своих выпускников.
и ребята бы вернулись обратно в Бразилию, к себе домой, к своим родным, и могли бы помогать им здесь, поднимать экономику, развивать ее, развивать местную науку бразильскую, и просто помогать в ежедневных их нуждах. Это касается и деятельности медицинских работников, это касается деятельности технических работников. Поэтому в этом смысле Россия, она не отбирает лучшие умы и не забирает их к себе навсегда, ассимилируя их у себя. Россия предлагает ключ и дверь, и возможность реализоваться, вернувшись к себе в страну, реализоваться как большой специалист у себя, в данном случае в Бразилии. Só isso, né? Muito bem. Em segundo lugar, como eu ia dizendo, a possibilidade, né, do conhecimento do idioma russo abre portas para o conhecimento maior nas faculdades russas, nas universidades russas. O nosso interesse, o nosso intuito, não é que o brasileiro venha para a Rússia e fique lá. Nós não queremos, como fazem outros países por aí afora, que o brasileiro assimile a cultura russa para ficar na Rússia ou, por exemplo, não é do nosso interesse roubar os cérebros brasileiros, de forma alguma. Pelo contrário, o nosso interesse, o interesse do governo russo, é que o brasileiro possa vir à Rússia para aprender coisas novas, coisas importantes, que possam servir para o seu país de origem quando ele voltar. Seja na área técnica, seja na área de engenharia, na medicina, né, física nuclear, astronomia e etc. É isso. Muito bom. Eu sei que o Instituto Pushkin, além desses cursos presenciais, ele também desenvolve metodologias para o ensino da língua, utilizando veículos de comunicação, como a rádio, a televisão, né? E que já existe, inclusive, aqui na América Latina, alguns desses projetos em desenvolvimento, como em Cuba. Gostaria de saber qual seria a possibilidade desse projeto também ser desenvolvido aqui no Brasil, deixando desde já a Rádio Toda a Palavra de portas abertas para receber esse conteúdo da maior importância e da maior contribuição cultural para a população do Rio de Janeiro e do Brasil. Насколько я знаю, Институт Пушкин развивает курс не только по режиму офлайн, да, для присутствующей публики, но также Институт Пушкин развивает курсы посредством других методов, да, через видео, уроки, телезанятия. Я знаю, что, как ты рассказывал чуть раньше, Институт Пушкин направляет свои узоры в разные страны Латинской Америки, и есть уже какой-то опыт у вас. А как вы думаете здесь у нас в Бразилии, как мы сможем сотрудничать, как вы видите возможность развивать эти курсы русского языка? И, кстати говоря, уже сейчас хотел бы подчеркнуть нашу готовность помогать в этом. Мы открыты для вас, наши двери открыты для вас, пожалуйста. И хотел бы чуть-чуть услышать вас об этом. Для нас большая радость, во-первых, для меня лично и для нашего института это, конечно, большая радость получить такого партнера и друга в лице Rádio Toda a Palavra. Em primeiro lugar, para nós, para mim pessoalmente, para nós, toda a nossa equipe, uma grande honra ter como parceiro uma организация como a Rádio Toda a Palavra. У нас действительно есть большой опыт работы, в частности на Кубе, где мы проводим курсы русского языка на местном телевидении федеральном. De fato, nós já adquirimos algumas experiências, né? Temos algumas práticas de desenvolvimento desses canais de transmissão do conhecimento sobre o idioma russo, por exemplo, em Cuba, onde nós usamos teleaulas através da televisão federal. И, конечно, для нас было бы, казалось, как нам видится, наиболее перспективным подходом в Бразилии
проходили уроки на радио. Nós vemos com bons olhos, e parece que será uma boa perspectiva, essa possibilidade de desenvolver aulas de idioma russo através do rádio. И, конечно, в этой связи еще раз был бы рад установленному сотрудничеству сделать его более продуктивным, действительно плодотворным. И в этой связи, опять же, повторюсь, для нас это большая радость найти такую площадку и такого партнера в лице радио Toda Palavra. Eu repito e friso novamente, é uma grande alegria para nós poder desenvolver tal perspectiva, tal atividade com essa organização tão bacana que é a Rádio Toda Palavra. Muito obrigado. Spasibo. Assim, Na verdade, a honra é nossa, a satisfação é nossa de ter essa perspectiva de parceria com o Instituto Pushkin. A Rádio Toda Palavra foi pioneira aqui ao abrir o primeiro programa de música clássica brasileira no rádio brasileiro, que é o Sons da Rússia, uma produção da Rádio Orfeus de Moscou, que nos cede gentilmente os fonogramas para transmissão, e também a rádio, o Jornal Toda Palavra, nosso canal no YouTube, todas as nossas redes sociais estão voltadas para a divulgação da cultura do mundo multipolar. Não uma cultura unipolar, mas uma cultura multipolar, fraterna e que unifique os nossos povos, os nossos países. Daniel já se opõe. Ele entendeu perfeitamente. Sim, sim. Bom, queremos agradecer a visita do Daniel Sim, que representa aqui o Instituto Pushkin e é responsável também pelas relações internacionais do Instituto Pushkin aqui na América Latina. Queremos dizer que a nossa rádio está de portas abertas e esperamos poder participar dessa parceria em брeve. Для нас большая честь свое присутствие здесь у нас сегодня, и мы очень хотим начинать эту совместную деятельность. Мы видим очень с большой улыбкой данную перспективу. Спасибо большое за твое присутствие здесь, Даниэл. Muito obrigado. E, как вы говорите, если я правильно скажу, você quer cooperação frutífera. Exatamente. Exatamente, aí você falou muito bem. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Spasibo. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Спасибо большое, до следующей возможности. Спасибо. Bom, Спасибо. vamos agora voltar à nossa programação normal. Vocês tiveram, então, aqui essa entrevista com Daniel Sim. Ele é diretor de Relações Internacionais e de Cooperação Internacional do Instituto Pushkin da Rússia. Muito obrigado. Ficamos agora com a programação normal da Rádio Toda Palavra. Estamos aqui com Henrique Mathiesen, coordenador do Centro de Memória Trabalhista, parceiro aqui do programa No Fio da História, que tem nos brindado aí com conteúdos valiosos, conteúdos históricos da história do trabalhismo e de grande parte da história política brasileira, e nos ajuda a cumprir o propósito desse programa, que é traduzido no próprio nome do programa, que é No Fio da História, que é uma expressão que era usada pelo ex-governador Leonel Brizola para fazer referência à história do povo brasileiro, às conquistas do povo brasileiro, principalmente nos períodos de governo trabalhista, e que a direita e o conservadorismo têm tentado apagar desde a Revolução, ou melhor, do golpe militar de 1964, que eles chamavam de Revolução. Henrique,
Muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouco do Centro de Memória Trabalhista, o trabalho, os propósitos, os objetivos dessa instituição. Mortal, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando de um programa como esse, O Fio da História. O Centro de Memória Trabalhista ele tem 9 anos, é um departamento do PDT que tem a função de buscar os acervos do trabalhismo brasileiro, preservar e divulgar os acervos do trabalhismo brasileiro. A nossa corrente política tem 95 anos de história no Brasil. Ela inaugura o conceito de soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Nesses 95 anos de história, você imagina o que nós contribuímos para o Brasil. E o Centro de Memória tem a função de buscar esse acervo, primeiro, para abastecer a militância política que nós temos, e segundo, servir como base também para a academia, né, que o trabalhismo é fruto de muito estudo na academia, seja através dos seus personagens, através das suas empresas, através das conquistas do povo brasileiro. Nós trabalhamos com diversas publicações. Uma delas, que é as Memórias Trabalhistas, que nós homenageamos grandes líderes trabalhistas que passaram pelo PTB, pelo PDT, como Luiz Carlos Prestes, como Neiva Moreira, como Caó, como Abdias Nascimento, como Lícia Pérez, como Terezinha Zerbini, dentre outros. Nós temos uma coleção também que é chamada Legados Trabalhistas, que são cartilhas que a gente fala das grandes obras do trabalhismo, como a Petrobras, como o Sambódromo, como o CIEP, que inclusive nós estamos comemorando os 40 anos do CIEP, estamos viajando o Brasil inteiro com as cartilhas do CIEP. Temos as Aliás, cartilhas... eu tive a honra de participar dessa cartilha do CEP com um artigo meu. Fiquei muito honrado com essa oportunidade. Um artigo que, inclusive, você relata um fato muito interessante, né? Que era o encontro do Brizola com o Roberto Marinho, né? E que o Exato. Roberto Marinho fala, faça algumas escolinhas, né? E aí É. você foi testemunha disso, fez uma matéria e nos honrou participando da cartilha. É episódios como esse, e tal, que é importante a gente resgatar. Primeiro, para a gente sempre ter o farol da onde a gente é, o que a gente defende. E segundo, para que as novas gerações também conheçam a história. Não é Sim. possível o Brasil, as novas gerações, não conhecer a história do trabalhismo. A gente foi a principal força política do século XX. Sim. Né? Nós inauguramos o século XX como direitos, como conquista, e ainda somos referências no século XXI. Sim. Então, o Centro de Memória ele traz esse debate para a sociedade, né, resgatando todo esse material, né, e para a academia. Para quê? Para que a gente possa não perder, né, o fio da história. Né, o fio da história. Então, é nesse sentido que o Centro de Memória trabalha. Dentro dessas publicações também, Ertal, nós temos uma coleção de discursos históricos. Né? Por exemplo, o discurso que o Brizola fez na sede nacional da UNE em 61, né? Os discursos de Getúlio Vargas, né? Antes da Revolução de 30, durante seu governo, os discursos históricos do João, como, por exemplo, no encontro dos lavradores em Minas Gerais, entendeu? Junto com Francisco Julião, dentre outras personalidades do trabalhismo, como Darcy Ribeiro, como Doutel de Andrade, entendeu? Então a gente tem também essa coleção dos discursos. E temos a revista Brava Gente, que são edições especiais sobre fatos históricos do trabalhismo. Por exemplo, nós editamos uma revista sobre os 60 anos do golpe, rediscutindo toda a questão das reformas de base do João Goulart, entendeu? Com acadêmicos, com militantes, para que as reformas, para a gente rediscutir as reformas que são extremamente atuais, contemporâneas das reformas de base, né? E para esse ano, Ertal, nós temos 3 publicações muito importantes que nós estamos trabalhando, que nos próximos meses vai estar com a militância, com a academia. Uma que é as Memórias Trabalhistas de Roberto Silveira, ex-governador do estado, no Rio, um jovem governador que fez grandes rodovias,
que projetou muito o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, e que morreu muito cedo através de um acidente de helicóptero, né? Ele sofreu um acidente de helicóptero, dias depois veio a falecer, mas que era um dos nomes que poderia suceder o João Goulart se nós não tivéssemos sofrido o golpe. Vale Sim, lembrar que o golpe foi contra o trabalhismo, né? Era a exato, trabalhista exatamente. que eles golpearam, né? Então, por exemplo, trazer o resgate do Roberto Silveira, né? Pouca gente lembra dele, pouca gente sabe da importância dele na história do estado do Rio de Janeiro e na história do Brasil. Pra você ter uma ideia, né? Ele conseguiu fazer a UDN apoiar ele. Você vê o tamanho da articulação do Roberto Silveira, né? Ele conseguiu fazer o DN apoiá-lo, dando uma rasteira no Carlos Lacerda, né? Que foi derrotado na convenção da UDN aqui em Niterói. Foi derrotado, né? Ficou muito bravo, mas, né? Você vê o poder de articulação do Roberto Silveira. Depois do acidente dele, do falecimento dele, o irmão dele foi governador do Rio de Janeiro. Bagé. Governador deposto pelo golpe militar de 64. E o grande herdeiro dessa família é o ex-prefeito de Niterói, o Jorge Roberto, responsável pelo médico de famílias, responsável por obras importantíssimas na cidade de Niterói, que ele inaugura, de uma certa forma, né, todo um legado de governos progressistas em Niterói, entendeu? Então, é uma importância muito grande o resgate, por exemplo, de uma cartilha dessa do Roberto da Silveira, que tem depoimentos da cidade dele, tem depoimentos de professores, né, que nós estamos trazendo esse ano aí como lançamento. Esse ano, Hertal, o movimento de mulheres do PDT completa 45 anos. Uma das fundadoras do movimento de mulheres, que na verdade que era Movimento de Mulheres hoje chama AMT, é Edialeda Salgado, primeira secretária negra, né, no Brasil, foi secretária da promoção social do governo Brizola, né? E é uma figura, é uma das grandes expressões do movimento negro brasileiro. E nós também estamos trazendo uma médica, para você ter uma ideia, né? Ser médico no Brasil, pobre e negra, na época da Edia Leda era um acontecimento, né? Ela é pioneira, né, de superar essas dificuldades, né? Superar essas dificuldades num país extremamente preconceituoso, racista, né? E ela foi médica e foi secretária de Estado. E nós estamos lançando esse ano as memórias trabalhistas de Helena Salgado. E para fechar, esse ano se completa 65 anos da grande campanha da legalidade. E nós estamos editando uma revista Brava Gente, rememorando a grande campanha da legalidade, que tinha como eixo, né, a defesa da democracia, né, o cumprimento da Constituição. Você veja, Hertal, que nós estamos indo para uma eleição presidencial que o eixo é a questão democrática também. É a questão do respeito à Constituição. Nós temos um ex-presidente da República preso por tentativa de golpe de Estado porque não respeitou o processo eleitoral, não quis respeitar a Constituição. Você veja como as bandeiras do trabalhismo elas são atuais. Essa revista Brava Gente, sobre os 65 anos da legalidade, ela faz essa reflexão sobre a importância da democracia e nós, trabalhistas, pegamos em armas para defender a democracia. Então, o Centro de Memória é um pouco disso tudo aqui que eu coloquei para você através das suas publicações, através das suas redes sociais, através dos vídeos que diariamente a gente coloca, né, rememorando discursos, posicionamentos, embates, né, não só do Brizola, mas do Darcy, do Abdias, do Caó, de tantas pessoas que construíram essa corrente de pensamento tão importante para o Brasil, que ainda é necessária, que ainda é atual e que ainda tem muito a oferecer à sociedade brasileira. Sim. Bom, ouvimos aí um pouco do trabalho do Centro de Memória Trabalhista, através do seu coordenador, Henrique Mathiesen. Vamos ficar também com um vídeo, um clipe, né, selecionado por ele para encerrar esse programa. Henrique, muito obrigado.
por sua participação. Voltaremos com outras conversas mais aprofundadas sobre o trabalho do Centro de Memória Trabalhista, né, que é coordenado por você a partir de Brasília, né? E muito obrigado pela parceria com o programa No Fio da História. Esperamos você nas próximas edições do programa. Eu que agradeço, Hertal, e o Centro de Memória está à disposição para contribuir e ajudar a recontar a história e a fazer história, né, do trabalhismo brasileiro. Eu que agradeço. Obrigado. Estaremos recuperando a população brasileira, estaremos garantindo os destinos do nosso país, porque uma nação pode ter um grande território, ser rica, como é o Brasil, um território do tamanho da Europa, com riquezas incomensuráveis, com clima favorável à vida humana, com sol, um país verde, mas tudo depende essencialmente do seu povo. Uma nação é o seu povo, é o que um país tem de maior valor, é a sua gente, é o seu povo. E tal é a situação do povo brasileiro que nós devemos urgentemente começar pelas crianças. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si, porque vocês são o nosso país. O Brasil depende de vocês. Essas gerações de políticos estão perdidas. Não esperem nada dessas gerações de políticas, dessas gerações políticas que estão aí. Eles não só porque não querem, na sua maioria, mas mesmo aqueles que querem fazer alguma coisa não têm condições, não têm ambiente, não têm meios, não têm possibilidades.